Imagine isso, uma história cósmica que começa com o Big Bang, resultando na vida como a conhecemos. O universo em sua infância era um palco caótico de partículas, antipartículas e radiação, todas se movendo em velocidades incríveis. Mas à medida que essa sopa cósmica se expandia e esfriava, os primeiros átomos nasceram, hidrogênio e hélio. No entanto, esses não eram suficientes para a vida, para isso precisávamos de estrelas. As estrelas, com suas incríveis fornalhas nucleares, deram origem aos elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio e oxigênio, necessários para construir as moléculas da vida. Mas espere, a história não termina aqui. Você descobrirá o resto em breve. E aí, pessoal incrível e curioso? Eu sou o seu apresentador César, e ao meu lado está o sempre perspicaz comentarista Sônia. Prontos para desvendar os mistérios deste universo juntos? Oi, pessoal, super animado para explorar as maravilhas do nosso universo com todos vocês. Não percam nenhum episódio da nossa jornada cósmica no Curioso e Incrível. Lembrem-se de se inscrever e ativar o sininho para receber as últimas atualizações. Continuem curiosos, pessoal. O melhor ainda está por vir. Então, vamos viajar de volta no tempo, certo? Para quando a vida se tornou possível. Na esteira do Big Bang, o universo estava em caos. Partículas, antipartículas e radiação estavam todas se movendo em velocidades impressionantes, impedindo a formação de qualquer estrutura estável. Durante esses momentos iniciais, os elementos brutos necessários para a existência da vida estavam longe de ser estáveis. Mas à medida que o universo envelhecia e ele se expandia, isso resmet word no material sunas guias människors a tudo. Isso é fascinante. Então, no que os violados começos do universo eram basicamente inadequados para a vida como a vida que conhecemos? Exatamente. Na verdade, a antimatéria praticamente desapareceu, criando espaço para a formação de núcleos atômicos estáveis. E, eventualmente, esses núcleos atômicos se uniram aos elétrons para criar os primeiros átomos neutros. Interessante, não é? Incrível. É como um destes cósmico, o qual se mesendoerte quando conhecemos. Bem dito. É realmente uma dança cósmica. E lembre-se, essa dança ocorreu no máximo absoluto quase 10 bilhões de anos após o Big Bang. Então, quando a vida surgiu na Terra, o universo tinha apenas alguns % da idade atual. Então, o universo ainda estava em sua infância quando a vida apareceu pela primeira vez. É uma reflexão bastante interessante para se fazer. Realmente é. E à medida que nos aprofundamos, descobriremos fatos ainda mais surpreendentes sobre as origens da vida. Então, ouvintes, fiquem ligados, vocês não vão querer perder isso. Então, à medida que continuamos nossa jornada pelo tempo e espaço, descobrimos que os primeiros átomos eram apenas hidrogênio e hélio, o que não seria suficiente para a vida. Os processos da vida dependem de elementos mais complexos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, por exemplo. Espere, deixe-me entender direito. Então, para que a vida como a conhecemos exista, o universo primeiro precisou criar elementos mais complexos. E para isso, as estrelas tiveram que se formar, evoluir e eventualmente morrer, certo? Exatamente. Perfeito. Para produzir esses elementos mais pesados, as estrelas precisavam se formar em abundância, viver seus ciclos de vida e depois espalhar os produtos de sua fusão nuclear de volta ao meio interestelar. As primeiras estrelas levaram entre 50 e 100 milhões de anos para se formar. Realmente é muito tempo, mas estamos falando de estrelas aqui. Com certeza. E essas estrelas não se formaram individualmente, elas se formaram em aglomerados. Esses aglomerados, especialmente em áreas mais densas do espaço, atraíam outras matérias em sua direção, abrindo caminho para mais estrelas e aglomerados. Então esse processo resultou na formação da galáxias, uma espécie cósmica. Exatamente. E levou apenas cerca de 200 a 250 milhões de anos para que esses primeiros aglomerados de estrelas se transformassem em galáxias. É de deixar a mente perplexa pensar na escala e complexidade desses processos, não é mesmo? Realmente é. E lembre-se, tudo isso precisa acontecer antes mesmo de começarmos a falar sobre as possibilidades de vida. Precisamos de uma quantidade suficiente de elementos pesados para formar planetas rochosos que poderiam então abrigar vida. Tem basicamente uma parte em que preparar para que antes que a vida pudesse sequer começar. Essa é uma ótima maneira de que ocorrer.
mas um palco repleto de uma diversidade de moléculas orgânicas em um local estável o suficiente para processos tais possam se sustentar. É como uma receita cósmica, não é mesmo? Todos os elementos certos, no lugar certo, na hora certa, né? Com certeza. E todas essas condições são frequentemente resumidas em astronomia sob um único termo: metais. Isso é um pouco enganador, Ken, no entanto. Um metal é qualquer metal em que hidrogênio ou hélio. É verdade? Essa é uma definição bastante ampla. Com certeza. Mas é uma parte crucial para entender a formação da vida em nosso universo. Quando você soma todos esses elementos mais pesados, você obtém a metalicidade de uma estrela, que é a fração de elementos dentro dela que são mais pesados do que hidrogênio ou hélio. Nosso Sol, por exemplo, tem uma metalicidade entre 1 e 2%. Então, mesmo que chamada de metalicidade, estamos realmente de elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio, os blocos de construção da vida. Exatamente. E interessantemente, a metalicidade do Sol parece ser muito alta para a vida. Parece que estrelas com apenas fração dos elementos pesados encontrados no Sol ainda podem ter ingredientes suficientes para tornar a vida possível. Ter uma menor metalicidade poderia realmente ser benéfico para o desenvolvimento. Parece ser o caso. Agora, nas últimas 2 décadas, descobrimos mais de 5.000 exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Estudar esses planetas pode fornecer informações. E suponho que aqueles que realmente despertam nosso interesse são os planetas rochosos. Aqueles que poderiam potencialmente sustentar vida como a conhece, certo? Com certeza. E aqui está um fato que pode te surpreender. Apenas cerca de 1,8% desses exoplanetas existem ao redor de estrelas com 1/4 ou menos dos elementos pesados encontrados no Sol. Então, a busca por planetas propícios à vida é como procurar uma agulha no palheiro. Pode parecer assim, mas lembre-se, o universo é vasto e nós apenas começamos a explorá-lo. Agora, para formar esses planetas rochosos, é necessário enriquecer o meio interestelar, e esse processo leva tempo. Em nosso próprio sistema solar, sabemos que grandes quantidades de detritos empoeirados persistiram e bombardearam o jovem sistema planetário por várias centenas de milhões de anos. O universo certamente sabe como ter as coisas interessantes. Mal posso esperar para ouvir mais sobre essa saga cósmica. Agora vamos olhar para o quadro cósmico maior. As estrelas têm se formado desde os tempos mais remotos, e com cada geração de estrelas vivendo e morrendo, o conteúdo de elementos pesados aumenta. Isso torna a formação de sistemas estelares com planetas rochosos mais provável. Então, pouco como um ciclo cósmico, estrelas antigas morrem, novas estrelas nascem, a cada ciclo com maior chance de criar condições adequadas para a vida. Exatamente. E embora a maioria das estrelas não tenha se formado com planetas rochosos até vários bilhões de anos após o Big Bang, as primeiras podem ter chegado lá em cerca de 1 bilhão de anos. Esses poderiam muito bem ser os primeiros locais verdadeiramente hospitaleiros para a vida no cosmos. Isso prepara para a grande questão. Que Jessica? Uma pergunta de proporções astronômicas, de fato. Ainda não compreendemos completamente as condições necessárias para a transição da não-vida para a vida, nem os mecanismos que permitiram que isso acontecesse. Também não temos certeza absoluta das condições que permitiram que a vida se sustentasse, prosperasse e evoluísse ao longo das gerações. Eu suponho que seja um dos mistérios mais intrigantes de nossa existência. Claro. E fizemos avanços incríveis, especialmente quando se trata de entender os mecanismos que poderiam permitir que a vida surgisse a partir da não-vida. É provável que a vida tenha surgido primeiramente nas águas de nosso planeta, não muito tempo depois da formação da Terra. Então, escolhido que a vida se originou na água, tem base sólida, não é mesmo? De fato. Agora, para entender melhor de onde vieram os ingredientes para a vida, podemos analisar asteroides, cometas e os restos de meteoritos que caíram na Terra. Esses objetos primitivos contêm uma riqueza de informações. Como um livro de receitas cósmicas. Essa é uma maneira interessante de ver as coisas. Por exemplo, descobrimos mais de 80 aminoácidos únicos nesses objetos, apesar de apenas 22 participarem dos processos de vida na Terra. Também encontramos moléculas orgânicas à base de carbono, que variam de simples a complexas.
Isso é incrível. Então os blocos de coisas, tipo, de repente, caiu do céu. É uma forte possibilidade. E recentemente descobrimos que as 5 nucleobases encontradas em moléculas como DNA e RNA também estão presentes em meteoritos. Isso nos proporciona insights incríveis sobre as origens da vida como a conhecemos. Agora, embora haja quem acredite que a vida possa se formar espontaneamente, se você misturar todos esses ingredientes em uma sopa primordial, essa teoria não é amplamente aceita. A ideia mais popular entre os biólogos é que o primeiro passo em direção à vida foi a capacidade de metabolizar, ou seja, obter energia de um nutriente. Como shakes de proteína para formas de vida proto. Você poderia dizer isso. Um lugar interessante para se observar é nas profundezas do mar, ao redor das fontes hidrotermais. Mesmo sem luz solar, a vida ainda prospera aqui. Muitos acreditam que essas fontes hidrotermais do fundo do mar podem ser um dos lugares onde os primeiros processos metabólicos surgiram. Então, é possível a vida ter certas profundas e não em algumas piscinas entouradas e risas. É uma ideia convincente. Agora, em qualquer mundo com água líquida suficiente, você tem uma variedade de ambientes, incluindo oceanos salgados e poças de maré, lagos e rios de água doce e até mesmo oceanos subsuperficiais sob crostas rochosas ou geladas. Todos esses podem fornecer as condições adequadas para o surgimento da vida. Então, a vida pode estar espreitando os mais inesperados. Com certeza. E esses ambientes oferecem uma variedade de estados não equilibrados em diferentes interfaces. Por exemplo, na interface entre a terra sólida e a água líquida, ou entre a água líquida e o magma vulcânico, ou até mesmo entre a água líquida e o gás atmosférico. O que os proteger é feito para isso? Você pode ver dessa forma. À medida que os aminoácidos colidem uns com os outros nesses ambientes caóticos, eles formam e quebram ligações, criando cadeias de aminoácidos conhecidas como peptídeos. Alguns desses peptídeos, por mero acaso, adquirem a capacidade de desempenhar funções específicas, como reunir ou acumular recursos, dividir ou recombinar outras moléculas para liberar energia ou morder outras moléculas úteis enquanto permanecem intactos. É como a sobrevivência do Peptide. Fascinante. Parece quase inevitável que esses peptídeos metabólicos se formem espontaneamente. No entanto, explain depois é uma área fascinante. Como assim? Bem, se a vida começou com um peptídeo aleatório capaz de metabolizar nutrientes, a replicação poderia então ocorrer a partir do que é conhecido como coevolução entre peptídeos e ácidos nucleicos. Coevolução. Como evoluindo? Exatamente. Foi demonstrado que se você tiver nucleobases em um ambiente aquoso, como RNA, DNA, ou até mesmo ácidos nucleicos peptídicos, esses nucleotídeos se alinharão ao longo dos vários aminoácidos em uma cadeia peptídica. Entendo. Então eles meio que se unem em equipe? Essa é uma maneira de colocar. E se eles puderem se unir com sua base correspondente, ou atrair aminoácidos adicionais, eles podem efetivamente reproduzir a cadeia peptídica original. Esse processo, conhecido como coevolução RNA-peptídeo, é a explicação mais amplamente aceita de como a autorreplicação, baseada em processos metabólicos, surgiu pela primeira vez. Então estamos reassumindo a pergunta, né, como a vida surgiu? Sim, de fato. Embora nem todos os biólogos concordem que uma molécula livre, capaz de metabolizar recursos e se replicar, ultrapassa o limiar da não-vida para a vida, é provável que esses tenham sido os primeiros passos que levaram de processos químicos simples para processos biológicos. Esses são os predecessores de nossas células? Exatamente. Isso provavelmente antecede um ancestral comum universal na Terra, e até mesmo a nossa compreensão do que é uma célula, por muitos centenas de milhões, talvez até mesmo mais de 1 bilhão, de anos. Então, os primórdios da vida são encontrados de parte na Terra, mas também nas estrelas? Com certeza. Os ingredientes básicos para a vida, incluindo uma variedade de moléculas à base de carbono, são encontrados não apenas na Terra e em outros corpos rochosos do nosso sistema solar, mas também no espaço interestelar, como na nebulosa de Orion, que é a região de formação estelar mais próxima da Terra. Parece que todo o universo poderia estar repleto de vida. É uma possibilidade. Considerando que as leis e ingredientes que temos na Terra provavelmente são encontrados por todo o universo,
Faz sentido procurar essas mesmas impressões digitais onde quer que possamos. No espaço, encontramos uma variedade de moléculas orgânicas complexas que vão desde açúcares e aminoácidos até o formato de etila, a molécula que confere o aroma às framboesas. Isso é incrível. Consegue imaginar o aroma de framboesas flutuando pelo espaço? Sim, é absolutamente incrível. Isso me lembra da vez em que eu estava observando as estrelas e quase conseguia imaginar o cosmos com um toque de framboesa. Isso é muito engraçado. Outro dia eu estava assando tortas de framboesa e pensei sobre como cada ingrediente em sua forma elementar é encontrado no universo. É como se estivéssemos cozinhando com ingredientes cósmicos. Essa é uma ótima maneira de colocar. Essas moléculas, que são consideradas precursores da vida, são encontradas em ambientes onde gás rico em metais vai formar futuras estrelas. Principalmente encontramos essas pistas biológicas por perto, porque ainda não temos os meios para detectar assinaturas moleculares em ambientes além da nossa galáxia. Então, letal pela nossa tecnologia, por policia, certo? Absolutamente. À medida que olhamos para distâncias maiores, encontramos galáxias e partes de galáxias ainda muito antigas que podem ser excelentes candidatas para o surgimento da vida. Existem até mesmo locais nos primeiros 1 a 2 bilhões de anos após o Big Bang que podem potencialmente abrigar vida. Sinceramente, perplexo por quão antiga a vida pode ser. Certamente. E embora ainda não saibamos como a vida no universo, ou mesmo na Terra, teve início, sabemos que ela é construída a partir dos elementos pesados produzidos por gerações anteriores de estrelas. Esses elementos, quando dispostos de forma favorável à vida, podem levar ao surgimento da biologia. Então a questão-chave não é se os ingredientes estão presentes, mas como eles se juntam. Exatamente. E se tivermos sorte, o surgimento da biologia pode ter ocorrido quando o universo tinha apenas alguns % da sua idade atual. É impressionante perceber que a vida mais antiga no universo poderia ter sido possível mesmo nos primeiros 1 ou 2 bilhões de anos após o início do Big Bang. Isso é tipo inimaginável. Realmente é. Uma vez que estrelas suficientes vivem, morrem e espalham seu material pelo cosmos, esse material enriquecido é incorporado em novas estrelas, novas moléculas e até mesmo novos planetas. Então, de certa forma, somos feitos de poeira estelar. Isso mesmo. Todos nós fazemos parte desse grande ciclo cósmico. E se você reunir material enriquecido feito de estrelas o suficiente sob as condições certas, isso pode ser tudo o que é necessário para levar ao quase inevitável surgimento da vida. Realmente é intuitivo, né? Que nós temos tictado os mesmos blocos cósmicos. Com certeza. É um testemunho da beleza e interconexão do nosso universo. Então, essencialmente, todos nós somos feitos de poeira estelar. A história da vida no universo é um conto cósmico que se desdobrou após o Big Bang. É uma jornada que envolve a formação de estrelas, elementos pesados e moléculas orgânicas. A vida mais antiga poderia ter surgido quando nosso universo tinha apenas alguns % da idade atual. Eis um mistério que inspira admiração e nos conecta a todos através do tempo e do espaço. E enquanto continuamos a desvendar os segredos de nossas origens, fica claro que a vida em sua forma mais fundamental é um resultado natural da evolução cósmica. Todos nós somos filhos das estrelas, e isso é algo realmente especial. De fato, está em nossos próprios átomos. O universo realmente é o chefe supremo, preparando galáxias, estrelas, planetas e sim, até mesmo a vida a partir de uma receita que começou com o Big Bang. Bem, esperamos que você tenha gostado dessa jornada cósmica conosco. Se você adorou aprender sobre nossas origens de poeira estelar, não se esqueça de dar aquele like, deixar um comentário e compartilhar este episódio com seus amigos. Vamos todos compartilhar a maravilha de nossa existência beijada pelas estrelas. E lembre-se, todos nós somos feitos de poeira estelar, então vamos brilhar juntos. Até a próxima vez no Curioso Incrível. Obrigado por ouvir e olhando para cima. Essa exploração intrigante sobre as origens da vida foi baseada em um artigo do site Big Think, intitulado Como foi quando a vida se tornou possível pela primeira vez?, escrito por Ethan Siegel e publicado em 1º de janeiro de 2024. Confira a descrição do vídeo para obter a URL completa, caso isso tenha despertado sua curiosidade e você queira se aprofundar. Agora é hora de eu me despedir.